Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Ó, Maria, você sempre aqui. Estão me ouvindo? Eduardo. Sim, Renato disse que está ouvindo. Áudio ok. Dalton. Hoje a gente vai conversar, fazer uma conversa pupurri com o Marco Antônio Rodrigues, professor da UERJ, sobre um pupurri sobre questões do processo tributário, né? Pessoal do Rio, pessoal de Porto Alegre, são os lugares aí. O resto da galera. Vamos ver o professor Marco Antônio. Campos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro presente, Linhares, Espírito Santo. Mossoró, da Bahia. Mossoró, Rio Grande do Norte, tem gente da Bahia, Rio de Janeiro, Brasília. Ora, grande Fino, Oeste. Aquele abraço, meu querido. Só que agora é jurídica, viu, Fino? Fala com o Renato. Região Leste, é verdade, Mariane. A antiga região Leste, Rio Bahia. Cadê Ronaldo, Maria? Aluno do professor Paulo Mendes, Arthur. Academia Cearense de Direito, maravilha. Manaus. Ora, Tiziano, beleza? A conversa hoje vai ser com o Marco Antônio. Brasília. Vamos ver aqui. Mandar uma mensagem aqui para o Marco para ver se ele já entra. Ah, isso mesmo, Maria. Mande um abraço para Ronaldo. Cubati, Paraíba, São Luís, Maranhão, Fortaleza, Ceará, Petrolina, Pernambuco, Rondônia. Sim, com gás, dia 29, tô sabendo. Chamou, eu vim. É isso, Ronaldo. Muito bom. Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Galera. Brasília. Resende. Cadê? Balneário Camboriú, Piauí, Picos do Piauí, Rio de Janeiro. Picos, Piauí, 2 de Picos do Piauí. João Pessoa, Paraíba, São Paulo, capital. Cadê Marco? Porto Alegre. Ô, Marco! Beleza? Preciso fazer uma com você, viu, Marco? Preciso fazer uma com você. Daqui a pouco eu vou marcar. A gente tem que fazer uma. Marco Jobim. Ah, Marco chegou aí. O presidente Pedro. Paragominas, Pará. Opa, Marco. Salve, meu amigo, tudo bem? Beleza. Tá me ouvindo bem? Tô sim, você tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Tá muito bom. Veja, Marco. O pessoal tá entrando aí, gente do Brasil todo para lhe ouvir. Tô É um vendo o prazer. Pedrinho, os Jobins, né? Estamos com gente, o É. Alexandre aí com a gente Olha quem também. chegou aí, ó. Alexandre Câmara, lá de Itaipava pro mundo. Grande amigo. Agora a Amigo, responsabilidade aumentou, viu? A responsabilidade aumentou agora, viu? Com a presença é, dele. é verdade, poxa, é verdade. Aí eu tava, antes de você chegar, eu tava comentando com o pessoal que a gente vai conversar, fazer um pupurri, vai ser uma live pupurri, com questões várias do processo tributário. Antes de passar a palavra para você, eu vou fazer uma apresentação, né? Marco, ele é procurador do Estado, ele é mestre, doutor, pós-doutor,
professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogado, membro do IBDP, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro da Associação Internacional da IAPL, né, International Association of Procedural Law, autor de vários livros, inúmeros artigos, grupo de pesquisa, enfim, um sujeito incansável, escreve desde Fazenda Pública em Juízo até inventário, passando por modificação de causa de pedir, é um gigante aí do processo brasileiro, muito ativo, e aceitou meu convite para poder conversar conosco sobre, assim, questões várias envolvendo o processo tributário, que não tem, tirando a execução fiscal, não tem um procedimento especial, não existe um procedimento especial para questões tributárias, tirando a execução fiscal, que é uma execução especial, mas há muitas questões de processo tributário que surgem, quer dizer, questões processuais que surgem nos processos que têm por conteúdo o direito tributário. E a gente vai conversar hoje, então, passar a palavra para Marcos se apresentar, mas eu já passo com uma primeira provocação, Marcos, que é uma coisa que fica muito na minha mente, porque tão importante quanto o processo judicial tributário, que é muito importante, há o processo administrativo tributário, que é tão importante quanto a advocacia tributária no âmbito administrativo, sobretudo porque nós temos tribunais administrativos tributários, né, como os tribunais de contribuintes, de que o CARF é o grande exemplo. É uma advocacia muito pujante, né, e com muitas questões interessantes. Veja que a lei de transação tributária veio agora, né? A lei de liberdade econômica do ano passado, reforçando essa questão do processo tributário administrativo. Eu queria saber o seguinte, você acha que o artigo 15 do CPC é uma fonte interessante para o aprimoramento do processo administrativo tributário? Passo a palavra para você se apresentar, fazer as primeiras considerações e vamos começar a bater bola. Pessoal, boa tarde a todas e todos que estão assistindo a gente aí. Fred, que é esse querido amigo, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por esse convite para estar aqui hoje conversando com o pessoal. Você, além de amigo, é uma grande referência nas minhas aulas, no que eu escrevo. Os meus alunos que entram aí, pessoal, tá careca de me ouvir falando de você, de indicando as tuas obras nas nossas aulas. E quanto à apresentação, você já me apresentou e assim com palavras muito carinhosas sobre meu histórico, meu trabalho. Até fiquei super feliz de ver você passeou aí pelas minhas obras falando para o pessoal sobre mim. E realmente uma honra tremenda a gente poder debater esse assunto. Você começou com uma questão muito interessante, que é a do processo administrativo tributário e a interação dele com o nosso Código de Processo Civil por conta do artigo 15 do CPC, que prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo para alguns processos, dentre eles o processo administrativo. E veja aqui, em matéria de processo administrativo, em primeiro lugar, né, quando a gente pensa no processo administrativo, eu acho, Fred, que o processo administrativo ele precisa de uma releitura, sobretudo à luz dos direitos fundamentais processuais, que, quando a gente olha para o nosso Código de Processo, dentre as muitas ideologias que o Código abraçou, uma delas, sem dúvida, foi promover garantias constitucionais do processo, ao lado de várias outras, como promover eficiência, dentre outras ideologias que podem conviver juntas, mas veja, então, quando a gente olha para o processo administrativo tributário, existe, para quem advoga na área tributária, um questionamento muito grande. Como é que é advogar numa esfera em que você tem do outro lado da relação quem também vai julgar? E, então, eu acho que o fortalecimento do processo administrativo tributário em termos até de credibilidade desse processo passa por um aprimoramento dos direitos fundamentais processuais nessa esfera. E aí, respondendo a você, nesse contexto, veja, o Código de Processo Civil, ao trazer essa aplicação subsidiária do CPC para o processo administrativo, isso é muito importante na medida em que a gente tem aqui
essa aplicação, sobretudo, veja, dos princípios do Código de Processo. Então, no mínimo, a gente tem uma aplicação dos princípios. Aí entra uma questão polêmica que a gente até chegou a conversar há muito tempo atrás, porque, veja, para o processo administrativo federal, fiscal federal, veja que eu acho que essa aplicação subsidiária ela é bem tranquila quanto às omissões, porque, veja, na omissão, né, como é que eu faço a aplicação subsidiária? Lembrando para os amigos que estão assistindo a gente, eu tenho que ter uma omissão do sistema e uma compatibilidade da norma que eu quero trazer subsidiariamente com o sistema que eu omisso. E veja aqui, para a esfera federal, isso é bastante tranquilo, porque eu estou falando de uma norma federal sendo aplicada subsidiariamente. Para a esfera do processo administrativo tributário, municipal e estadual, é que essa questão acaba sendo bastante polêmica, se isso não seria eventualmente uma ofensa ao próprio federalismo e a autonomia que o ente federativo tem para regulamentar seus processos administrativos. Mas veja que, na minha opinião, pelo menos as normas fundamentais do Código de Processo e as concretizações dos direitos fundamentais processuais que o CPC faz, elas são aplicadas, inclusive, nessa esfera, porque a gente está falando aqui de concretização desses direitos. Eu tive um caso há uns quase 10 anos atrás, veja que ainda com o código de 73. Veja que caso interessante. A Fazenda Pública tinha um convênio com uma indústria, que era uma indústria que vendia colchão. Ela vendia colchão. E vendia colchão nessas lojas de colchão que aparecem tudo quanto é lugar. Só que o convênio era o seguinte, embora a loja vendesse, o faturamento, a máquina de passar o cartão de crédito, já ia direto para a indústria. E a indústria depois passava o valor para o valor da comissão para a loja. Então, não faturava para a loja e da loja para a indústria. Já faturava direto para a indústria. Houve um convênio para isso. E aí o faturamento da indústria não correspondia ao lucro dela. O faturamento ali era um pouco fictício, porque era o faturamento da venda ao consumidor, da venda final. Só que aí o Estado passou por cima disso, autuou e fez o seguinte, prove que você repassava, devolvia em todas as aquisições nos últimos 5 anos, de todos os colchões, de todas as suas lojas, prove que você devolvia cada uma delas. Aí o parecer, me contrataram para fazer um parecer, e o parecer foi o seguinte, isso tem 8 anos, 9 anos atrás, o parecer foi aplicar a então doutrina jurisprudencial da distribuição dinâmica do ônus da prova, dizendo que se tratava de prova diabólica para o administrado e que a administração tributária, com seu poder de polícia, poderia fazer isso. Inclusive, a prova teria que ser por amostragem, não poderia ser uma prova direta. Então, veja, aí eu me lembrei, como o código veio, como agora consagrou a distribuição dinâmica, é possível pensar nisso, né? Na prova, discussão sobre prova no processo administrativo tributário, se pensar numa distribuição dinâmica, se houver, por exemplo, uma situação de prova diabólica. E recentemente, Marco, basicamente desde a edição da Lei de Liberdade Econômica, que é de setembro, né, do ano passado, e confirmando agora com a Lei da Transação Tributária, eu fiquei pensando se nós já não tínhamos no Brasil um sistema de precedentes administrativos obrigatórios. Precedentes dos tribunais administrativos que fossem obrigatórios para a própria administração. Quer dizer, uma vinculação dentro da administração a partir de tribunais administrativos. E o CARF me parece muito claro nisso. Muito claro. Seja por conta da Lei de Liberdade Econômica, seja por conta da transação tributária, seja por conta até mesmo da Lei de Processo Administrativo e da LINDB. Essas 4. Lei de Processo Administrativo 99, LINDB, Lei de Liberdade Econômica e a Lei de Transação Tributária. Elas formam uma espécie de mosaico que criaria um sistema de precedentes administrativos obrigatórios. E onde é que eu quero chegar? Se você concordar comigo, eu passo a palavra para você.
Se isso é verdade, todas as técnicas relativas ao sistema de precedentes, ou boa parte delas, não todas, mas boa parte delas, poderia se estender aos tribunais administrativos, inclusive os tribunais administrativos tributários, que formam precedentes que vinculam a administração, pelo menos a administração federal, que essas leis todas são leis federais, e aí o amicus curiae poderia entrar. O amicus curiae poderia entrar. Acho que até lhe passei um texto recente que eu publiquei, que eu defendi a tese de amicus curiae em processo administrativo tributário, porque seria um processo que criaria um precedente obrigatório. Não sei se você acha dessa minha... Se é uma viagem, se é uma loucura isso mesmo. Que, por sinal, estava muito legal, que você me passou, inclusive, quando a gente conversou um dia desses, né? E, Fred, bom, primeiro você tocou em 2 pontos assim importantíssimos. Vou começar por um, até para instigar a galera que está aí ouvindo a gente, para pensar que é a questão do ônus da prova no processo administrativo. Que esse é um assunto que precisa de releitura no Brasil, porque, veja que a gente tem lá o Código Tributário Nacional, a gente tem a Lei de Execução Fiscal, trazendo a presunção de certeza e liquidez do crédito constante, do crédito que foi inscrito em dívida ativa constante da CDA. E aí, diante dessa regra, muitos autores defendem que isso representaria a imposição do ônus da prova. E uma doutrina mais tradicional vai na linha de que isso geraria uma imposição do ônus da prova sobre o contribuinte dentro do processo tributário, para que ele demonstrasse que aquela exação tributária é indevida. E veja que até a gente teve aquele projeto do Código de Defesa do Contribuinte, que acabou não indo para frente, que, por sua vez, aí já fazia o oposto, já estabelecia uma inversão do ônus da prova em favor do contribuinte. Eu acho, e aí eu concordo plenamente contigo, eu escrevi sobre esse assunto, até você sabe, até te mandei, eu sei que você ainda não teve tempo de ver, mas eu escrevi sobre esse assunto defendendo a necessidade de nós aplicarmos para o processo administrativo, até como uma concretização da igualdade e, na esfera federal, aí sem dúvida, uma aplicação subsidiária do CPC, da distribuição dinâmica do ônus da prova. Porque essa ideia de presunção de legitimidade do ato administrativo, ela é uma ideia que foi criada há séculos atrás. A lógica dela lá no direito administrativo foi para quê? Para aqueles fatos instantâneos, aqueles fatos que o administrador, o agente público, não teria como fazer um registro de prova. Mas não é o caso, por exemplo, de algo que foi verificado numa fiscalização tributária. Então, eu aí já fazendo um registro, concordo plenamente contigo que é cabível a distribuição dinâmica no processo tributário, até como uma concretização da igualdade. E também aqui, quanto a isso, saiu até aquele livro, ficou até de um co-orientado meu, o Pedro Lameirão, que saiu pela Juspodium, até tratando dessa distribuição no processo administrativo. E aí, quanto aos precedentes, né? Eu acho que é até uma questão de boa-fé que a administração ela procure ter uma coerência com os precedentes que ela vai formando na esfera administrativa tributária. Então, que você veja que da mesma forma em que se exige, né, e que o Código busca do Poder Judiciário uma coerência nos seus julgamentos, coerência, estabilidade, integridade, lá no 926, Fred, eu acho que a gente pode extrair da própria garantia da segurança jurídica que está na Constituição um dever de coerência, de integridade nos tribunais administrativos. Eu Muito acho, bom. você até tocou no ponto da lei da transação tributária, eu, sendo muito franco contigo, me preocupa um pouco a previsão da Lei 13.988, quando ela revogou o voto de qualidade. Não porque, veja, não estou falando que a solução tinha que ser sempre pró-fisco, não é isso, mas eu acho que a solução aqui ela não pode ser imediatista ou só pró-fisco ou só pró-contribuinte. A gente tem que fazer prevalecer, a gente tem que buscar aqui aumentar as garantias do processo administrativo fiscal, até para que as decisões sejam melhores. E nesse ponto, né, aí pegando o que você até colocou sobre o amicus, acho que, quanto ao amicus, a gente tem aí, inclusive, a questão de que
Isso está ligado ao próprio contraditório. E, veja, se dentro da administração, a administração tem um dever de coerência pela própria boa-fé, uma proibição de venire contra factum próprio, deve ser admitido o uso desse tipo de figura. Assim como, por exemplo, Fred, o CARF vai julgar um caso importantíssimo, leading case, que pode ter um impacto muito grande. Por que o CARF não abrir para uma consulta pública, até uma eventual audiência pública, para buscar obter... Claro, é exatamente isso. Né? Exatamente isso. Exatamente. É exatamente esse ponto. Que bom saber que você vai nessa linha também. Uma outra questão, meu amigo Marco, é o seguinte. É um tema que eu sempre fico bolado. Não sei se você já pensou sobre isso. A Lei de Ação Civil Pública, no parágrafo único do artigo 1º, veda, todo mundo sabe, veda ação civil pública em matéria tributária. Está lá vedado. Veio por uma medida provisória, que está aí valendo até hoje, medida provisória que foi reeditada 35 vezes, anterior a 2001, e, portanto, fica aí até o dia que o Congresso examinar. Tudo bem, proíbe a ação civil pública em matéria tributária. Só que mandado de segurança coletivo em matéria tributária costuma ser muito utilizado. Muito utilizado. E é a mesma ação que se proporia por ação civil pública, que é um procedimento, se propõe para um outro procedimento, que é o mandado de segurança coletivo tributário. Então, minha pergunta é: a proibição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei de Ação Civil Pública, supondo que ela é constitucional, não vamos entrar na discussão sobre se ela é inconstitucional, vamos supor que ela é constitucional, é uma proibição de uso de um procedimento, o procedimento da ação civil pública, ou é a proibição da tutela coletiva tributária? E aí pouco importa o procedimento. Bom, Fred, esse ponto, olha, hoje de manhã eu estava pensando nesse parágrafo único aí que trata dessa vedação às ações civis públicas em matéria tributária e sendo... Primeira coisa que eu acho que a gente tem que trazer como você colocou, né? Tem uma discussão aí sobre a questionável constitucionalidade dessa regra, mas partindo do pressuposto que ela seja constitucional, na prática, a gente vê que o STJ ele relativizou essa figura em várias situações. A gente encontra decisões, o STJ ele tenta ser bastante restritivo quanto a essa regra. Eu acho, Fred, que quando a gente olha para a regra, a ratio dela seria vedação à tutela coletiva em matéria tributária. Mas, foi o que você colocou, MS coletivo acaba sendo muitas vezes usado em matéria tributária, só que aí, veja, eu acho que isso também vem, em primeiro lugar, porque a jurisprudência é bastante restritiva quanto a essa regra, tá? E, em segundo lugar, a gente tem que lembrar, Fred, que a própria jurisprudência ela vê o mandado de segurança de maneira muito híbrida, né? Por exemplo, não sei o que você pensa sobre a questão que eu vou te levantar, mas a jurisprudência, por exemplo, ela admite a desistência do mandado de segurança a qualquer tempo. Tem julgados que admitem, inclusive, depois de sentença ou até já em grau de apelação, sob o argumento de que mandado de segurança não teria direito oponível a ele. Eu acho, sinceramente, esse argumento da jurisprudência, inclusive até dos tribunais superiores quanto a isso, com todo respeito, eu acho uma falácia. Como dizer que o mandado de segurança não tem direito a ele oponível? Talvez só se a gente fosse pensar no mandado de segurança lá como ele era na origem. Tem até aquele texto super interessante do professor Leonardo Greco, que trata da origem do mandado de segurança, né? E se a gente teria que voltar àquela origem, que ele era muito equiparado a um habeas corpus. Agora, Fred, hoje... veja que a jurisprudência ela olha para ele de uma maneira muito híbrida, né? E talvez por isso, veja, até se fala que não haveria direito oponível, que eu acho que é uma premissa falsa, porque a administração ela vai ter consequências das mais variadas ordens diante do mandado de segurança, inclusive consequências financeiras. E
Então, eu acho que por isso esse é um dos mecanismos que fez com que o judiciário abrisse esse caminho também para o MS coletivo em matéria tributária, tal qual o judiciário evita reconhecer uma inconstitucionalidade dessa regra, ainda que incidente tanto, e reduz a aplicação dela por outros mecanismos. Tem um colega aqui, deixa eu ver aqui quem é, plano de posse, que lembra do artigo 100 do CTN, e no inciso 3 fala que é norma do direito tributário as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Isso não era compreendido como precedentes administrativos. Isso é compreendido como autoridade administrativa tributária mesmo. São as autoridades administrativas tributárias mesmo, não os tribunais administrativos tributários. A ideia de precedentes é uma ideia posterior a essa previsão da CTN, embora você possa, evidentemente, ressignificar esse inciso. Aí me parece mais que a prática é uma espécie de costume administrativo, que é uma outra coisa. Eu concordo com você, Fred. Um outro ponto, meu amigo, o outro ponto é o seguinte, não poderia faltar esse tema, evidentemente. E os negócios jurídicos no processo tributário? Os negócios jurídicos, Fred, processuais, processo tributário. O que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho que talvez seja, para mim, dos ramos mais promissores dos negócios jurídicos processuais. Até ontem mesmo eu tive uma live com o Gaja, e aí surgiu o assunto dos negócios processuais e fazenda no finalzinho, porque veja que o artigo 190, e aí talvez seja a preocupação que surja quando a gente pensa nos negócios processuais e a fazenda, especialmente agora em matéria tributária, veja que o artigo 190 ele prevê a cláusula geral de autorregramento da vontade, estabelecendo para os direitos que admitam autocomposição. E aí, eu até dizia para o Gage, depois que acabou a live, até a gente se pôs falar por telefone para a gente terminar de fechar o assunto. E aí, eu estava dizendo para ele, olha, para mim, veja, hoje é exceção o direito não ser passível de autocomposição, ainda mais em matéria de fazenda pública, que, veja, a indisponibilidade do interesse público não é a indisponibilidade dos meios de atingi-lo, nem a indisponibilidade do processo. Então, eu acho que a primeira premissa que a gente tem que ter aqui para responder ao que você me colocou, 190, eles seriam óbice aos negócios processuais em matéria tributária? Não, na minha opinião, não é óbice, porque os direitos que dizem respeito à fazenda, eles admitem autocomposição e, inclusive, nesse ponto, então, você vai me perguntar, mas Marco, quando é que a fazenda então não teria a possibilidade de negócio processual? Se a lei vedasse a autocomposição. Sim, claro. Né? Caso contrário, e veja que a própria PGFN, ela editou em 2018 2 portarias para regulamentar negócio jurídico em execução fiscal. Eu estava procurando aqui o número, portarias 360 e 742 de 2018. 360 e 742. E Fred, veja que eu acho, inclusive, que em matéria tributária, talvez seja um dos negócios processuais que estejam sendo os mais promissores, porque nas relações privadas, veja, quando a pessoa tem um advogado antenado com as tendências do CPC, que goste do Instituto do Negócio Processual, ele pode estimular os negócios processuais, mas ele precisa que do outro lado esteja alguém aberto ao negócio processual também. Mas em matéria de fazenda pública, veja que as fazendas elas vêm regulamentando os negócios processuais. Você mencionou 2 portarias da PFN. Ano passado, Fred, eles fizeram uma terceira e em janeiro do ano passado também, a PGE do Rio editou uma resolução tratando também de negócios processuais em matéria tributária, porque aí até o Léo estava ontem na live, ele até perguntou, eu até mencionava, olha, para mim, veja, a lei que estabelece as atribuições, a lei orgânica das procuradorias, ela estabelece as atribuições de representação judicial. E aí, nessa linha, veja, está dentro das atribuições de representação buscar os melhores caminhos dentro do processo. E aí, por exemplo, a Procuradoria do Rio fez essa portaria. A Lei de Liberdade Econômica fala expressamente.
A Lei de Liberdade Econômica fala expressamente em negócio jurídico processual e para a PGFN. A Lei de Transação Tributária fala expressamente no negócio de troca de penhora, de substituição de bem penhorado. Agora, a Lei de Abril. Eu acho que você fez um bom ponto aí, quando você diz que é um dos ambientes mais propícios de desenvolvimento prático dos negócios processuais, o processo tributário. Murilo Avelino, que é PGFN também, o PGFN não, ele é PFN, né? Ele é Procurador da Fazenda Nacional, ele publicou agora na revista, na Civil Procedural Review, um texto que é um balanço do uso prático dos negócios processuais pela PGFN no Brasil. É um balanço mostrando como isso tem sido interessante, como tem sido útil, não por acaso regulamentado pela própria PGFN. Você disse aí que a Procuradoria do Estado do Rio já fez, e certamente outras procuradorias também fizeram, né? Procuradorias estaduais também fizeram. Eu acho que você defendeu um bom ponto aí. É um dos ambientes mais propícios para, na prática, nós nos depararmos com negócios processuais. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, mudar um pouco de assunto. Quer dizer, o tema é o mesmo, mas vamos fazer nosso pupurri, né? Para poder ficar bem dinâmico, bem dinâmica a nossa conversa. Qual é a relação do CPC com a Lei de Execução Fiscal? Isso é um tema que me incomoda demais. E existe essa mega pergunta, que é a pergunta genérica, né? Qual a relação do CPC com a execução fiscal? E tem uma pergunta que é um desdobramento dela, mais específica, que é saber se a penhora ainda é um pressuposto para os embargos na execução fiscal. Ou se os embargos na execução fiscal, tirando o prazo, funcionam com os mesmos pressupostos dos embargos à execução fundada em título extrajudicial, de um modo geral. E eu antecipo o meu ponto de vista, antes de passar a palavra para você, só para poder não ter que voltar. Eu entendo que a Lei de Execução Fiscal, que é de 80, ela, neste ponto, não criou uma diferença em relação ao padrão. Quando ela saiu em 80, ela repetiu o padrão que existia. Qual era o padrão? Os embargos pressupõem penhora e, pressupondo penhora, suspendem automaticamente a execução, já que pressupõe penhora. Aí vem em 2005, 2006, o CPC de 73 muda para dizer que os embargos não pressupõem penhora, mas também não suspendem automaticamente. Se você embargar sem penhora, não vai suspender. Se embargar com penhora, também não vai suspender, mas pode suspender. Aí veio a Fazenda Pública, desde aquela época, sobretudo a Fazenda Pública Federal, fazendo uma seguinte interpretação, de que a Lei de Execução Fiscal ela é especial, portanto, ela não sofreria esse impacto que houve na reforma de 2005-2006, mantido pelo CPC de 2015, mas eles queriam um direito intertemporal misto. Eles queriam que os embargos continuassem a ter pressupor a penhora para serem opostos, mas não suspendessem automaticamente a execução. Seria um regime misto. Quer dizer, uma parte do regime antigo, uma parte do regime novo. Eu não concordo com isso. Acho que, nesse ponto, a Lei de Execução Fiscal não tinha nada de especial. Ela era uma reprodução do padrão geral. Como ela não tinha nenhuma diferenciação nesse aspecto, portanto, ela não havia tutela diferenciada nesse aspecto, a tutela era uma tutela comum, mudando o padrão comum, muda tudo na execução fiscal. Defendo isso há 15 anos, mas não vingou. O que vingou foi essa interpretação mista aí. E você, o que acha disso? Claro que o seu lugar de fala é diferente do meu, evidentemente. Então, fique à vontade. Bom, Fred, esse ponto realmente é um ponto delicado, que veja que eu vou tentar, a minha posição já adianto que eu divido aí de você em parte quanto a isso, mas assim, vou procurar mostrar a minha posição quanto ela vai procurar ser coerente com a premissa. Qual é a minha premissa? O CPC, veja, ele é norma geral que se aplica à norma especial dentro daquilo que a norma especial, porventura, tenha sido omissa. Ou, veja, se o CPC, porventura, viesse a revogar
a lei especial em alguma medida. Então, veja que, nesse ponto, o CPC, tal qual a reforma de 2005, 2006, como você lembrava, o CPC de 2015, ele afastou a garantia para os embargos de execução, lá no 914, mas isso foi feito por uma regra geral. E veja que o CPC, nas disposições finais e transitórias, ele fez a revogação de uma série de disposições que são de normas especiais, como lá no 1071, a gente tem várias revogações de outras normas. Então, na minha opinião, Fred, veja, se a LEF, no artigo 16, ela traz uma exigência, na minha opinião, de garantia e somente por expressa previsão legal seria possível tirar isso. Porque eu fico me questionando, veja, se porventura o Código revogou tantas normas lá expressamente nas disposições finais, se o legislador quisesse, por que ele não fez essa revogação? Então, será que, muito provavelmente, a Fazenda não ia deixar isso passar? Inclusive, lá nas disposições finais? E aí, veja, partindo dessa ideia de coerência, né? E eu vou agora, e aí até essa posição, como você colocou, que a que eu defendo é a posição que o STJ adotou lá no repetitivo ainda pré-CPC. E veja, buscando coerência na minha posição, em matéria de efeito suspensivo para os embargos, a lei de execução fiscal, por sua vez, ela é praticamente omissa. Eu digo praticamente omissa porque ela tem uma previsão de que a garantia em dinheiro somente pode ser levantada depois do trânsito em julgado, lá no 32, né? Então, na minha opinião, e salvo engano, eu acho que nesse ponto a gente converge, se a garantia for em dinheiro, a gente tem o efeito suspensivo automático, o que decorreria, inclusive, até do próprio CTN, né? Porque ele prevê a garantia integral em dinheiro como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e isso converge lá com 32. Mas veja, quanto a qualquer outra hipótese, o efeito suspensivo ele não tem qualquer previsão na LEF. Então, para mim, nesse ponto, eu tenho que aplicar o CPC, diferentemente da garantia. Meu raciocínio é um pouco diferente, como eu disse, né? Eu acho que... Acho não, estou convencido que os embargos da execução fiscal em 1980, fazendo um marco histórico, eles seguiam exatamente o padrão comum. Eles não tinham nada de diferente. Então, era uma previsão de uma lei especial que simplesmente seguiu o padrão comum. Veja que eu acho que não dá para comparar depósito em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário com um penhor em dinheiro para suspender a execução, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Suspender a execução não é suspender a exigibilidade do crédito tributário. São raciocínios, são coisas diversas. Não, concordo. Mas eu sou totalmente... Eu sei que eu sou vencido nisso, sei que o tema é um tema caro, mas eu fiz essa pergunta menos pelo problema do Agmac, mas por um problema maior, que é como eu acho que nós temos de pensar as relações entre as leis. Existem essas diretrizes clássicas. Lei geral não revoga lei especial, lei posterior revoga anterior. Essas diretrizes clássicas, eu não sei se elas são sempre inequivocamente aplicáveis num sistema como o nosso, num ambiente retórico, num ambiente argumentativo como o nosso, em que a gente sabe a distinção entre texto e norma, sabe que norma não é o texto, norma resulta de uma interpretação, de uma combinação de uma série de textos, que existe o dever de integridade. Então, eu tenho proposto já há algum tempo um diálogo, uma relação diferente entre as leis. Não uma relação tão, digamos assim, de mão única, ou de uma via como essa. Mas eu entendo o raciocínio, mas não é um raciocínio que eu venho adotando, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Evidentemente. O outro ponto, que também a gente não pode deixar de falar, e eu vou deixar para você falar tudo sobre isso, vamos falar um pouco sobre a conhecidíssima súmula
239 do Supremo Tribunal Federal, a clássica súmula 239, que é uma súmula, a meu ver, muito mal compreendida, sobretudo por quem que não entende bem o que é coisa julgada, né? Mas como isso é um tema muito caro a você, desde sempre, vamos lá, o que é que diz a súmula 239 do Supremo, né? Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Aí o pessoal que lê isso aqui fica pensando, já sei, não existe coisa julgada tributária. Existe. Se eu deixei de pagar um imposto num ano, no outro ano eu tenho que estar de novo com ação para não pagar o imposto no ano seguinte. E a coisa julgada no ano anterior não vale para o ano seguinte. Tem gente que lê isso aqui dessa forma. Fale um pouco para a gente sobre isso, meu querido. Fred, só para complementar, que até alguém até levantou aqui, quanto aquele ponto do efeito suspensivo, né? Só porque perguntaram se não for execução de crédito não tributário. Na verdade, para mim, o 32 da LEF, né, quando ele traz aquela questão de que a garantia em dinheiro só é levantada após o trânsito, na verdade, ele está tratando especificamente do efeito suspensivo, como você bem colocou. Não se confunde com a questão da suspensão da exigibilidade, embora para o crédito tributário, aqui o contribuinte acaba tendo a proteção dos dois lados. Mas a súmula 239, Fred, você trouxe aí, realmente é um ponto que a gente escuta demais as pessoas falando equivocadamente, porque, como você colocou, até peguei aqui o teor dela, que eu não sabia se ia ler para o pessoal, né? Ela traz que a decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada com relação aos posteriores. Será que isso significaria que a coisa julgada nas relações jurídicas tributárias, ela levaria essa coisa julgada nas relações jurídicas tributárias, ela teria aqui uma limitação no tempo? E, na verdade, isso é equivocado, porque a gente tem que pensar à luz da coisa julgada nas relações jurídicas continuadas. A relação tributária, ela é uma relação que ela vai se renovando no tempo. E, em virtude disso, aqui, essa súmula acaba sendo mal compreendida porque ela tem que ser lida à luz da lógica lá do CPC, que, a meu ver, já era uma lógica que também nós já tínhamos no Código de 73, quanto às relações continuadas. Porque aí até a doutrina processualista discutia, né, se haveria coisa julgada ou não nas relações jurídicas continuadas, pelo fato de que a regra, até no antigo código isso era muito forte, né, esse debate, até a gente tinha as posições do Araquém de Assis, do professor José Carlos Barbosa Moreira, até em parcial divergência aqui, sobre se essas decisões elas formariam ou não coisa julgada. E aqui, Fred, eu me socorro das lições de Barbosa Moreira, porque, na minha opinião, veja, se foi decidida aquela relação jurídica, essa decisão ela forma coisa julgada, mantida a mesma relação fática, mantidas as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. Então, quer dizer, se a pessoa obteve, imagine só, Fred, vamos pensar numa situação aí estadual. Imagina que o teu cliente pediu para você propor uma ação declaratória de inexistência de relação tributária porque a atividade dele não se enquadraria no fato gerador de CMS com base na lei do Estado da Bahia, tá? Aí, nesse caso, imagina que você obteve a procedência do pedido, coisa julgada naquele momento. Ora, aquela coisa julgada vai para os exercícios financeiros seguintes. O que pode acontecer é que, eventualmente, imagina, seu cliente amplia o business dele e começa a fazer outras atividades que não foram aquela que foi julgada. Ou então, houve uma alteração na lei que agora comporta a atividade do teu cliente. Então, veja, há uma coisa julgada assim, porque também atingindo os exercícios posteriores, porque na forma do próprio CPC, do 505, se não me engano, a gente vai ter aí apenas a possibilidade de rediscutir isso na alteração de uma situação da circunstância fática ou da situação jurídica. Exatamente. O pessoal tem que entender que é incrível, né? Mas eu acho que você também foi num ponto muito legal. Essa súmula é uma súmula muito antiga. Essa súmula é da década de 60 do Supremo.
num tempo em que muita gente achava que que a relação jurídica continuativa, né, a relação jurídica de trato continuado, exatamente porque ela é de trato continuado, fica sujeita a fatos futuros, ela não faria coisa julgada, poderia ser revista. Só que ela pode ser revista por fatos futuros, e a coisa julgada, evidentemente, não se refere ao futuro. A coisa julgada se refere ao que já passou, evidentemente, né? O que já aconteceu e foi decidido se torna indiscutível. Tanto que a lei de alimentos, que é de 68, contemporânea, portanto, dessa súmula, tem aquele dispositivo que diz a decisão de alimentos não transita em julgado. Então, o que é tudo errado, né? Um dispositivo todo errado. É claro que há coisa julgada de alimentos, mas é claro também que se houver mudança dos fatos e do direito, é possível trocar, como, aliás, o 505 do CPC estabelece. Mas é incrível como essa súmula não é compreendida facilmente por quem não tem o mínimo de conhecimento sobre processo, né? É incrível. Eu tive um caso agora de uma empresa, veja que coisa, uma empresa, ela entrou com uma declaratória de inexistência da relação tributária, porque ela é uma questão de importação, ela importa um determinado produto, e esse produto ficaria isento. Então ela entrou com a declaratória, mas o Estado estava cobrando. Ela entrou com a declaratória para dizer o seguinte: sempre que ela importar esse tipo de produto, não vai ter tributo. Sabe o que o judiciário disse? Que em relação às importações já existentes, beleza, as futuras, cada importação futura teria que entrar de novo com a ação. Você veja que loucura. Você veja que loucura. Quer dizer, é uma incompreensão total. Mas é uma incompreensão não apenas da coisa julgada tributária, é uma compreensão da coisa julgada relativa às relações de trato continuado. E aqui vamos fazer uma menção ao livro do Procurador da Fazenda Nacional, elaborador dessa tese vencedora aí, foi ele que construiu essa tese da execução fiscal, lá, que eu chamo de regime misto, Paulo Mendes, né? Paulo Mendes, a dissertação de mestrado dele foi coisa julgada em precedente, e a base era coisa julgada de trato continuado. E foi por causa da dissertação dele que vocês vão perceber que a redação do código mudou um pouco. A redação do código usa o termo coisa julgada é relação de trato continuado, porque isso abrangeria as sucessivas e as continuativas. Duas espécies, aquelas que se renovam a cada mês e aquelas que permanecem como a de alimentos e as que se renovam como a tributária, que é um pouco diferente. Uma é a mesma relação que se projeta no tempo, uma relação de alimentos, de guarda, e outra é que se renova de forma semelhante a cada momento, como é o caso da relação tributária, a relação de emprego, a relação previdenciária. Meu querido, estamos chegando aqui na reta final do nosso papo. Queria saber se você tem alguma questão nova. Achei o papo sensacional. É incrível como você tem um conhecimento transversal, né? Você sabe o que está acontecendo, sabe de tudo, tal. A gente nem combinou, né, a nossa conversa. As coisas vamos levar, vamos suscitando, vamos falando. Muito bom. Queria saber se você tem alguma consideração final, você pode dizer aí. Bom, Fred, a primeira coisa eu tenho que dizer que eu adorei essa oportunidade. Obrigado por esse debate, porque a gente sempre aprende muito conversando com você, seja agora aqui virtualmente, seja quando você está aqui pelo Rio. Conversar com você é sempre uma aula. Agradecer a tua generosidade, da tua amizade em tudo aqui na vida, nesses nossos anos de amizade. Você é sempre essa pessoa generosa que você é. E, bom, acho que em matéria tributária, eu acho que talvez só para deixar o pessoal aí pensando sobre o assunto, eu acho que hoje tem dois temas que eu acho que precisam evoluir, né? Um que já está evoluindo bastante, a transação, os meios consensuais em matéria tributária, que, como a gente comentava quando a gente debateu o 190, né, Fred, não há uma incompatibilidade disso. E diante dos números baixíssimos de efetividade da execução fiscal, isso é muito importante. Eu não sei se eu te falei, mas eu fiquei alguns anos responsável por 60 mil execuções fiscais aqui no estado do Rio. Então, a gente
via muito esse drama da execução. E também, um outro tema para o pessoal ficar aí pensando até que ponto a gente não pode pensar nesse movimento de judicialização da execução, que isso também venha para Claro, judicialização da excelente tema. execução fiscal também, que é um tema também para o pessoal Excelente tema. pensar. Fred, quero aí agradecer a presença de amigos do Brasil inteiro. A gente teve gente aí do Rio Grande do Sul ao Amazonas conosco. Meu ex-orientando aí, Ticiano, também estava aí com a gente lá diretamente do Amazonas. Maria Angélica Ronaldo, lá do Rio Grande do Sul também. Tantos amigos com a gente, nossos alunos. E um grande abraço, amigo. Valeu, meu querido. Boa noite a todos. Se cuidem. Um abraço, Marco. Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau.